Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos sobre o idioma de norueguês. Hoje eu trouxe para vocês aqui para falar sobre pronome, tá? Aqui em norueguês nós chamamos pronomen. E aqui estão os pronomes, tá? Aqui é o eu, que significa o jeg. Ele se escreve J-E-G, mas se pronuncia exatamente assim. Jeg. Jeg, eu. Du, você. Lembra que o U, ele é com um biquinho assim, U. Se você fala du, que é o U que a gente fala no português, que é assim, se você fala du, isso significa vaso sanitário. Eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem disso, tá? Lembrem bem, porque foi um dos maiores micos aqui no norueguês. É você chamar uma pessoa de vaso sanitário. Isso não é legal. Então, du. São duas coisas totalmente diferentes. O você é du, certo? Então, vamos lá mais uma vez. Jeg, du. Agora, nós vamos para han, hun. Lembra que o H tem um som de R, o nosso R. Não R, mas... Então, a gente fala han, hun. É como se fosse o nosso R. Han, hun. Que significa ele, han, ela, hun. Lembra que o U no norueguês é U, não é U, ok? Aqui nós temos vi, que é nós, dere, que é vós, de, que pode ser eles ou elas. Lembre que aqui, embora esteja de, tem o som do i. Então fica de. Certo? Então vamos lá. Jeg, du, han, hun, vi, dere, de. Pronto. Então, vocês já sabem os pronomes, tá? Aí, o que eu vou dar uma dica também para vocês é que embaixo, nos comentários, eu vou colocar um link que é exatamente do livro Nynorsk, que eu estou usando para poder ajudar vocês. E ele tem um link mostrando o livro por completo no site. Tá? Nesse link tem um livro completo e vocês vão poder acompanhar. É até melhor se vocês entrarem, deram uma pausa no vídeo e entrarem nesse link para vocês irem acompanhando, ok? Então vamos lá. Agora que vocês já sabem os pronomes, tá? Decora esses pronomes, mais uma vez eu vou dizer. Jeg, du, han, hun, vi, dere, de. Não esqueçam disso. Depois disso, que nós já sabemos os pronomes agora, nós vamos citar alguns exemplos, tá? Eu vou começar com vocês, a gente vai começar agora, já que vocês já sabem os pronomes, eu vou usar os pronomes com mais algumas perguntas de palavras. Palavras de perguntas. Traduzindo no literal do norueguês fica assim. A gente vai aprender agora sobre essas palavras que formam perguntas. Que são exatamente... A gente tem isso também no português, então vai ficar mais fácil. Então, uma dessas palavras perguntas que a gente pode usar primeiro é vá. Vá. Eu não vou botar agora a interrogação, não, porque a gente vai continuar uma frase para dar o exemplo.
aqui está escrito HVA, mas mesmo que o H aqui na Noruega tenha o som de R, nesse caso aqui, a gente abandona o H. Vai ter muitas situações em que o H ele não vai valer mais. Deixa eu tirar esse 1 aqui para não confundir. O H ele não vai valer mais, então ele na verdade não tem som de nada. Então fica só os dois aqui. Vá, lembra que o A não é o nosso A. Fechadinho. Vá. E com, o que significa isso? O quê? O quê? E aqui tem uma pergunta, a primeira pergunta que você deve aprender na Noruega, tanto a pergunta quanto a resposta, né? A pergunta é, pergunta em norueguês significa spørsmål. Spørsmål. Então a pergunta é, primeira pergunta que você deve aprender. Hva heter du? Se a gente for traduzir no literal no português, vai ser o que chamar você. Então não é, a gente não pode fazer algumas situações, a gente não pode fazer uma tradução literal, né? A gente vai ter que fazer o quê? Aprender como é que se fala mesmo no idioma. Então aqui é como se você estivesse perguntando, como é que você se chama? Como você se chama, né? Como você se chama? Qual é o seu nome? Seria a mesma pergunta. Seria essa mesma pergunta. Como você se chama ou qual é o seu nome? Hva heter du? Você. Então, você responde. Se a pergunta é como você se chama, então eu respondo jeg, que sou eu. Jeg heter Priscila. Pronto. Essa é a primeira pergunta e a primeira resposta que eu sei falar em norueguês. Eu devo aprender. Hva heter du? Jeg heter Priscila. Existe a segunda pergunta que eu vou ensinar vocês, que essa spørreur é hvor, que significa onde. Às vezes a tradução não vai fazer sentido, mas só para que vocês entendam na tradução o que isso significa do norueguês e do português. É que é hvor, onde, né? Então, a pergunta que nós, spørsmål, a pergunta que nós vamos aprender agora é hvor kommer du fra? Traduzindo no literal, ficaria onde chegar você de. Onde chegar você de? A gente sabe que isso não existe, né? Mas no português seria: de onde você vem? De onde você vem? Né? De onde é que você é? A verdade é, de onde é que você é? Eu acho que é mais fácil. A gente não pergunta de onde você vem, né? Não. De onde você é? Né? É a pergunta que a gente faz para todo o povo que chega de fora. De onde você é?
E aí a resposta é jeg, né? Eu. Jeg. Qual é o verbo que a gente usa? Kommer, que é chegar. Jeg kommer. De, né? Fra. Preposição. Jeg kommer fra Brasil. Hvor kommer du fra? Jeg kommer, desculpem, fra Brasil. Então, são duas perguntas extremamente necessárias que a gente precisa realmente aprender. Então, se vocês estão acompanhando, eu vou deixar esse aqui. Né? A gente já aprendeu 2 tipos de spørg, né? Vou deixar esse aqui e vou anotar também a primeira pergunta que a gente aprendeu. A primeira pergunta que todo mundo deve aprender é Hva heter du? A segunda é Hvor kommer du fra? Ok? Então eu vou ler aqui um diálogo que tem aqui no livro que vocês vão poder ver no link que eu tô dando para vocês, né? E é a primeira lição do livro, que diz Hva heter du? Hei, jeg heter Bartek. O homem fala, né, que ele se chama Bartek. E aí o outro fala, Hei, jeg heter Hassan. Hyggelig. Aqui na Noruega nós aprendemos uma expressão, né, que aqui na Noruega se chama uttrykk, que é a expressão, que se chama hyggelig. Essa é uma expressão que é como se fosse prazer em conhecer. Então, hyggelig, quando você fala, quando você conhece alguém. É uma das expressões, na verdade existem outras também. Tá? E aí, tem uma coisa também que eu esqueci de falar para vocês e que é muito importante. Quando chega essa questão aqui, essa pergunta do Hvor kommer du fra? Isso aqui é um verbo, tá? Esse verbo aqui significa chegar. Eu chego do Brasil, né? Esse verbo aqui é chegar. Só que ao invés desse verbo, eu também posso escrever o verbo ar, que é o eu sou, né? É o nosso verbo, o ser ou o estar. Na Noruega, no português a gente tem 2 diferentes, o ser e o estar. Já no norueguês, não. É o verbo ar. Na verdade, o verbo, né, é o vara. O verbo é esse, no infinitivo. Mas o verbo no presente é que, na verdade, o mas o R fica ar. E a hvor du fra? Eu posso usar tanto kommer como ar. Ok? Então, vamos lá continuando o nosso diálogo, tá? E aí ele pergunta, e aí ele fala, né? A gente tá vendo Hassan aqui, e ele fala, jeg er fra Iran. Hvor du fra? Jeg er fra Ghana. Hyggelig. Susan, dette Bartek. Aqui o Hassan está apresentando uma outra pessoa para Susan. E aí fica Susan, dette Bartek. Bartek, dette Susan. É a mesma coisa de você falar, esse aqui é Bartek e essa aqui é Susan. E é essa expressão aqui. Essa palavra. Dette
e o nome da pessoa. É quando você apresenta uma outra pessoa, ok? E aí ela fala hyggelig. E ele responde i like måte. Isso é bem fácil de aprender, porque quando a gente fala assim, uma pessoa fala hyggelig, prazer em conhecer você, aí você responde i like. Deixa eu separar aqui para não ficar confundido. I like måte. O que significa dizer do mesmo modo. Literalmente, a tradução é do mesmo modo. Então ela fala prazer em conhecer. É a mesma coisa que se dissesse igualmente, né? Então a pessoa fala hyggelig e a outra responde i like måte. Lembra que esse mo é o nosso o. Måte e like não é like, em inglês é like. I like måte, ok? Pronto. Então, é só aqui embaixo é uma garota se apresentando. Ela fala: Jeg heter Larissa. Hva heter du? Jeg er fra Latvia. Hvor er du fra? Ou hvor kommer du fra? Então a gente vê aqui um diálogo muito legal de se fazer, tá? E agora eu vou montar aqui para vocês um diálogo para ficar bem explicadinho, tá? Eu vou fazer isso bem explicadinho, por quê, gente? É a primeira coisa que você precisa quando você chega na Noruega, né? Então vai ser muito legal. As pessoas gostam quando a gente se envolve com o idioma e a gente consegue falar pelo menos poucas palavras. Então vamos lá. Sempre que você vai encontrar alguém, deixa eu botar aqui diálogo. Tá? Você usa a expressão hi. Você pode usar também a expressão hallo. Ou também você pode usar mais uma outra expressão, que é desejando um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Que é, pode ser, vou botar aqui embaixo. God morgen. Por que god morgen? A gente não pronuncia o D. Lembra que o nosso O tem o som de U. E aqui a gente não pronuncia o G. Esse O aqui, assim, vai ter o som de O. God morgen. Só que aqui vocês têm que tomar cuidado, tá, gente? Não é God, é gu. Não pronuncia o D. God morgen. Também não pronuncia o G, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado porque isso aqui significam duas coisas diferentes. O gu significa bom. Você não fala o D. Já aqui é good. Você fala o D e aqui é U. E que significa o meu amado Deus. Né? Então aqui podem parecer similar, mas não é. Gu, good. Ok? Então vamos lá, voltando para as expressões, tá? Que a gente não pode perder o foco. Tá? Então aqui fica god morgen. Você pode dizer também god dag. Que o god morgen é só quando tá bem cedinho. Aí no Brasil a gente tem costume de falar bom dia quando ainda é 10 horas. Aqui não cola, tá? Quando vai passando desse horário você já fala god dag.
Gu, lembra que não fala o D. Gu, dog. A gente fala o G do dog. Gu, dog. Ou então, gu, kväll. Que isso aí já é depois das 7, por aí. Depois a gente vai ter uma aula explicando direitinho quais são os horários, assim. Então, é god morgen, god dag ou god kväll. Não fala também o D. Kväll. O L, a língua para lá em cima. Kväll. Certo? Então, são essas expressões, quando você chega no lugar, você pode falar para a pessoa. Hi, god morgen. Hi, god dag. Hallo, god kväll. Pronto, essas são as expressões. E aí, são as expressões de chegadas, assim, né? Ou então, normalmente, quando você vai ver uma pessoa pela primeira vez, falar hi já é suficiente, tá? Então você fala hi, aí a outra pessoa responde hi, também, né? Hi. Então vem a pergunta. Vad heter du? Vad heter du? A pessoa responde Jeg heter Jeg heter Kina. Eu vou usar um nome em norueguês, tá? Esse é o nome da minha sobrinha. Kina. Embora tenha um E no final, o som fica meio de A. Kina. Como se você falasse um A. Então, jeg heter Kina. Então, eu posso perguntar de novo. Vad heter du? Ou antes mesmo, eu posso responder, né? Jeg heter Kina. Vad heter du? Ou então, eu posso somente responder. Jeg heter Kina. Vad heter du? Jeg heter Priscila. Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Brasil. E aí eu posso perguntar também para a pessoa, às vezes é tão óbvio que a pessoa é da Noruega, mas se não for, eu posso perguntar também. Eu posso fazer uma pergunta para ela, que é uma pergunta que começa com o verbo. Eu posso dizer, jeg kommer fra Brasil, e escrever um pouco mais para lá dizendo o seguinte. Jeg kommer fra Brasil. Kommer du fra Norge? Norge é Noruega. Jeg kommer fra Brasil. Kommer du fra Norge? Aí a Kina responde, né? Ja. Jeg kommer
fra Norge. Lembra que no lugar do coma, vocês podem usar o verbo er. Ouço. Também. Vamos lá, aqui. Vamos lá pro diálogo? Então é o seguinte. Começou o diálogo. Hi! Hallo! Hi! É um ou outro, tá, gente? Não fala os dois, não. Vamos começar de novo. Hi! Hi! Hva heter du? Jeg heter Kine. Hva heter du? Jeg heter Priscilla. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Brasil. Kommer du fra Norge? Ja, jeg kommer fra Norge. Aí, isso é uma coisa que a gente vai aprender um pouquinho mais lá distante. Toda vez que a gente começa uma pergunta com verbo, a gente precisa responder sim ou não. Então, se uma pessoa pergunta, kommer du fra Norge? Ja, jeg kommer fra Norge. Nei, jeg kommer ikke fra Norge. Ja significa sim. Nei significa não. Lembra que a soma do E mais I fica ai. A pronúncia, né? Então, ja é um J, mas tem um som de E. Lembra disso? Ja, nei. Então, é isso. Sempre que houver uma pergunta começando com o verbo, a gente vai ter que responder sim ou não. Beleza? Então, essas duas perguntas, que são principais, já dá pra gente ter mais ou menos uma base. Eu vou só dar mais um outro exemplo. Se por acaso, como a gente usou todos os pronomes, então vamos dar mais uma caprichadinha nos pronomes, né? Digamos que eu queira perguntar qual é o nome daquela menina. Tem uma menina ali que eu não sei o nome dela. Então eu pergunto. A pergunta é: Hva heter hun? Hva heter hun? A resposta é: Hun heter Else. Vê que também é um nome norueguês. No final termina com E, mas nós falamos Else. É um Else. Hun heter Else. Eu posso ver um outro rapaz que está do outro lado da rua e perguntar para outra pessoa, né? Hva heter han? Eu respondo, han heter Andreas. Também é um nome norueguês para homem. Andreas. Hva heter hun? Hun heter Else. Hva heter han? Han heter Andreas. Então, a gente já usou o pronome hun e o pronome han. Ok? Agora, nós vamos usar mais os outros. Vamos supor que tem um casal na igreja que eu não conheço, mas que eu quero saber o nome. Então, eu pergunto, Hva heter de? Hva heter de?
Lembra que o de são eles ou elas? E aí, ele vai falar de heter merete och per Jostein. Hva heter de? Deixa eu cortar aqui para vocês lembrarem que o som do H ele não tem aqui. Hva heter de? De heter Meret och Per Jostein. Lembra que o J tem som de IE, né? Do IE. O E mais o I fica som de I. E o OG aqui significa I, ou AND, em inglês, né? Então, o nosso I em português. Vou apagar isso aqui em inglês, porque eu não sei inglês mesmo. Vou aprender, mas até agora só norueguês entra aqui. De heter Meret och Per Jostein. Esse O, a gente só fala como se fosse esse O da gente. O. A gente não pronuncia o G. Fica O. Existem lugares que falam OG, mas não é normal em Oslo. Em Oslo, na capital da Noruega, eles falam O. Meret og Per Jostein. Per Jostein. Ok. Mas se eu pergunto para vocês, heter jeg Priscila? Chamo eu Priscila? Heter jeg Priscila? Lembra que quando começa com o verbo, a resposta deve ser com ja, sim, ou sim, eita, escrevi o sim, ou nei, que é não. Então, vai ficar assim, heter jeg Priscila? Ja, du heter Priscila. Heter jeg Priscila? Nei, du heter ikke Priscila. Uma pergunta que começa com o verbo, ela é obrigatória responder com sim ou com não. Então, quando eu falo ja, du heter Priscila. Nei, du heter ikke. Aqui, no norueguês, você primeiro afirma uma coisa e depois nega. Não é assim que funciona no Brasil. Por exemplo, se eu pergunto a vocês, você gosta de leite? Não. Eu não gosto de leite. Na Noruega, seria eu gosto não de leite. Primeiro você afirma uma coisa e depois você nega. Então, é isso que é bem diferente do nosso português, né? Quando você vai negar uma frase. Então, nei, du heter ikke Priscila. Não, você chama não Priscila, não. Porque no português seria aqui, não é verdade? Mas só que não é, tá, gente? No norueguês, a negação vem depois. Só que depois a gente vai aprender como é que coloca cada palavra em uma sentença, o lugar certinho. Porque aqui a gente obedece uma regra de que
cada... Como também no português, eu acho que em qualquer linguagem, né, você tem suas regras de onde fica cada coisa. A gente não pode simplesmente pegar qualquer coisa e lançar numa frase, não. Melhor ter um lugar certinho. Então, primeiro você nega, nei, não, du heter ikke Priscila. Então, é isso. Então, aqui, tá mostrando aqui no livro, dizendo, a pergunta é, hvor er de fra? Da onde é que eles são? E aqui vem um mapa, dizendo várias pessoas, qual o nome delas e da onde elas vêm. O primeiro tem aqui, Han heter Jon. Han é fra USA. Embaixo tem, hun heter Maria. Hun é fra Venezuela. Han heter Tor. Han er fra Norge. Han heter Bartek. Han er fra Polen. Hun heter Larissa. Hun er fra Latvia. Hun heter Susanne. Hun er fra Ghana. Han heter Hassan. Han er fra Iran. Hun heter Uray. Hun er fra Thailand. Então, dá um legal de você pegar um mapa assim, inventar um nome de pessoas, um monte de nome de pessoas e fazer as duas perguntas. E a pergunta que eu tenho para você no final desse ensinamento é: Hva heter du? E a outra é: Hvor kommer du fra? Um beijo bem grande para vocês. Nós nos falamos em breve. Ha det! Bons estudos!